Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as filas. As filas que nada mais são do que os setores, os departamentos da sua empresa. Tem gente que utiliza as filas para separar justamente os setores, tem gente que usa as filas para separar os produtos da empresa, tem gente que usa as filas para separar as unidades quando é uma empresa com várias filiais. Depende do seu negócio, tá? Então eu vou utilizar como exemplo a escolha de departamentos, comercial, financeiro, suporte, enfim, os departamentos e setores de uma empresa. A forma mais fácil de você entender essas filas é imaginar que a sua empresa é uma empresa física e tem guichês, tem balcões de atendimento, e para cada balcão você separa por algum tipo de coisa, por um tipo de setor, por um tipo de assunto, por um tipo de produto, e aí vai depender da sua organização. Mas imagina que as pessoas farão uma fila para conversar com aquele determinado balcão, com aquele determinado guichê, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você adiciona uma fila é escolher um nome. Como a gente está utilizando aqui como exemplo departamentos, eu vou dar o nome de suporte, tá? Ordenação do bot. Essa parte aqui é importante que você tenha assistido o vídeo sobre conexões. Vamos voltar lá para a gente refrescar uma coisinha. Quando você vai adicionar aqui uma conexão, um WhatsApp, um chip de celular ao seu Zap Message, você precisa selecionar aqui quais são as filas que vão aparecer como opção para o cliente entrar, certo? A partir do momento em que ele entra em contato com o seu número de WhatsApp, ele vai receber: olá, por favor, selecione uma das opções abaixo. E aí vai ter comercial, financeiro e as outras filas que você cadastrar. Aquele campo que a gente viu lá, ordem de numeração do bot, é exatamente a ordem que vai aparecer essas filas aqui no momento em que o cliente entrar em contato com você. Olá, por favor, selecione uma das opções abaixo. Número 1, tal. Número 2, tal. E é isso que você escolhe exatamente aqui nesse campo de ordenação do bot. Se esse vai ser o número 1, se esse vai ser o número 2, que o cliente precisa digitar, escrever o número e enviar para ser transferido para esse departamento, para essa fila, certo? Aqui então a gente escolhe uma cor para esse departamento, para esse setor. A opção rodízio de atendentes significa que, dentre essa fila, no momento em que chegar uma nova conversa, ela vai ser atribuída para a pessoa com menor demanda, com menor número de clientes em atendimento, para justamente ter um número mais equilibrado, um atendimento mais eficaz, certo? Essa opção tempo de escala é o tempo que o seu atendente vai ter de intervalo para recebimento de novas conversas. Então, ele vai poder receber novas conversas a cada 2, 5, 10 minutos, de acordo com a sua escolha aqui, ou você pode deixar zerado para que o seu atendente receba as conversas imediatamente no momento em que elas são iniciadas. Essa opção existe para caso você queira controlar o fluxo de atendimento, para que as pessoas da sua equipe não fiquem sendo atoladas de atendimento toda hora, né? Então, caso o volume de demanda esteja muito maior do que de atendentes disponíveis, vai se criando uma fila na fila. Eu sei que pode parecer confuso, mas é basicamente isso. Antes de ser atendido pelo departamento de suporte, o seu usuário vai estar numa fila, vai estar realmente ali com uma senha na mão, por exemplo. Acho que senha é uma forma melhor de explicar esse ponto. Vai estar com uma senha na mão para que quando chegar a vez dele, ele vai ser atendido, certo? Então, isso aqui é o tempo de intervalo que cada atendente seu vai poder receber uma conversa nova. Um detalhe super legal que já é importante colocar aqui, eu acho que pode até facilitar o entendimento, é que bem aqui você pode decidir se você quer informar para o seu cliente qual é o número da posição dele na fila, então qual é a senha dele, digamos assim, né? Você pode escolher entre sim e não, certo? E aí, essa aqui é a mensagem de personalização. Eu recomendo vocês deixarem essa mensagem assim: nome, sua posição na fila de atendimento é, e aí vai aparecer o número. Então, 3, por exemplo, né? Então, sua posição na fila de atendimento é 2, certo? Então, essa mensagem aqui que vai aparecer para a pessoa quando ela estiver com uma senha na mão para ser atendido aqui na fila comercial, certo? Essa opção de mover é caso você queira mover para uma outra fila quando ele for atendido, é opcional, depende muito do uso de cada um, certo? E arquivo de capa é caso você queira anexar uma imagem junto com a mensagem de saudação, e para isso você tem que entrar aqui, ó, em gerenciador de arquivos, adicionar, e aí você anexa um novo arquivo, coloca aqui o nome do arquivo que você quer, certo? Para você inserir aqui. Então, quando o seu cliente for transferido para essa fila aqui, ele vai receber essa mensagem com o arquivo de capa que você anexar, mas lembrando que é opcional.
Então aqui a mensagem de saudação que ele vai receber assim que for transferido para essa fila, assim que ele chegar nessa fila, assim que ele chegar nesse departamento comercial, por exemplo, ele vai receber essa mensagem. Olá, você está falando com o setor comercial. Por favor, selecione uma das opções abaixo. Então, novamente, ele vai selecionar uma opção para decidir para onde ele vai seguir, certo? Já que eu entro em mais detalhes aqui, só antes comentar sobre esse campo, palavras-chave e gatilhos. Esse campo aqui significa que quando o seu cliente enviar uma palavra que você colocar aqui, ele automaticamente vai ser transferido para esse setor. Então é uma forma de facilitar para o cliente já ser transferido para o lugar correto, baseado na mensagem que ele quer mandar. Se eu colocar algumas palavras aqui referentes ao assunto comercial, quando o cliente digitar e enviar essa palavra no meio da mensagem, o nosso sistema já vai identificar que ele quer falar sobre algum desses assuntos e vai ser transferido aqui para o setor comercial, para a fila comercial, certo? Retornando então para a gente falar aqui do bot, essa aqui vai ser a primeira mensagem. Olá, você está falando com o setor comercial, por favor, selecione uma das opções abaixo. E é aqui que você vai selecionar quais são essas próximas opções, quais são todos os caminhos que o seu cliente vai percorrer ao falar com o chatbot dessa fila, certo? Então, você pode clicar aqui ou em adicionar, tá? Ou você pode clicar em próximo passo. Então, por exemplo, eu já selecionei aqui planos, né? Então vai aparecer uma mensagem. Que legal que você está interessado em conhecer mais sobre nossos planos, né? Por favor, selecione qual plano você gostaria de conhecer. E aí a pessoa, quando escolher a opção 1, planos, ela vai receber essa mensagem aqui, certo? Com as opções plano A, plano B. E lembrando que é você quem define, né? Se eu quiser colocar aqui um plano C, eu coloco aqui um plano C, né? Salvo aqui e beleza, tem a opção aqui do plano C, certo? Ah, eu quero colocar mais um passo aqui dentro do plano C. Beleza, eu abro aqui o plano C e crio mais um próximo passo. Então entenda a hierarquia. Se eu quiser adicionar um próximo passo dentro aqui da opção 3, eu clico em próximo passo, certo? Agora, se eu quiser adicionar um passo inicial dentro desses iniciais que eu mostrei aqui, valores, contratos e planos, aí eu clico em adicionar, certo? Então sempre abra aquele que você quer colocar um próximo passo antes de clicar aqui no botão próximo passo, certo? Sempre lembre de clicar nesse disquete aqui de salvar, certo? E depois salva aqui o seu chatbot e está criado. Lembrando que aqui no chatbot não é a única opção que você tem escolher um texto e dar mais opções para ele seguir adiante, tá? Você tem outras opções aqui de enviar, por exemplo, um arquivo, ou quando ele selecionar essa opção, ele finalizar o atendimento dele, né? Aí, no caso, essa opção teria que chamar finalizar atendimento, entendeu? Então, tem várias opções, várias ações que podem acontecer depois que o cliente selecionar essa opção, tá? Se você quiser transferir ele para uma fila, se você quiser transferir ele para algum atendente, né? API externa, depois quando a gente estiver falando de automações, enfim, você escolhe o que vai acontecer quando o cliente selecionar aqui, por exemplo, neste caso, o número 1, tá joia? Então é isso, esse foi o vídeo tutorial sobre fila e chatbot. Qualquer dúvida a gente está à disposição.